A tradição documental é a parte diplomática que se ocupa por vários modos de transmissão de documentos ao decorrer do tempo. Ela estabelece a chamada genuidade documental, isto é, o grau de relação do documento com o seu original, ou até mesmo com sua origem, isto é, com um action documentado. Todas as formas de tradição documental se reduzem e se agrupam em torno de dois polos. Quando no âmbito de arquivos permanentes se tem o documento em mãos, ou bem ele chegou à terceira idade da forma original, ou chegou na forma de cópia. Entre esses dois polos de graduação, inclusive na forma anteriores do original, estendidas como minutas. A minuta não é um rascunho, e sim pré-original. Por um rascunho, se entende-se que o texto é sujeito a correções e rasuras, e que contém suspensões, acréscimos e substituições. Na realidade, pela própria definição, a palavra do latim minuta diminutiva. Diminutiva é antes uma forma mais abreviada, menos completa do original. Entretanto, pode ser considerado um texto completo, mas ainda que não foi passado a limpo, não contendo, portanto, as formas de validação. Após três momentos de tradição documental: anterior, original, original posterior ao original, e ainda mais possível discernir a categoria intermediárias, como veremos mais adiante, que apesar de serem originais, não chegam a ser cópias na real acepção da palavra. A minuta escrito prepa, 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 preparatório e reduz para que a partir dele se possa confeccionar o documento original. Trata-se de uma pré-original, qual se reúne em notas que contém os dados essenciais para a redação definida do documento. As chancelarias do Império Romano se distinguiram nos cheddars apontando o apontamento da esquerda Instrumentation Medium Heractus simplesmente Mundial, que era documento passado a limpo. A legitimidade da minuta em questão mais jurídica do que a diplomática. Na verdade, do ponto de vista jurídico, sem validação das minutas, não são considerados documentos ao lado dos arquivistas da minuta, muitas vezes guardados no órgão de origem, quando tramita o documento que partiu dela. O documento original não é feito direto da vontade dos autores, conservando a matéria em forma genuínas, mas foi originalmente emitido. É escrito um ato jurídico revestido por uma ou mais assinaturas. Diplomaticamente, há dois elementos para que se considerar original: em seu caráter primeiro de matriz, seu caráter já acabado a limpo perfeito. Certos caracteres internos e externos são originais que definem as minutas, nem as cópias nem outras características que fornecem totalmente diferenciados. Trata-se de assinaturas, carimbos, selos, tintas, do conjunto de elementos que existem nas minutas. Desses elementos mais genericamente caracterizados foi e subscrição. Ela se transformou em um documento passado a limpo em um verdadeiro original. O caráter acabado a limpo e perfeito da foto de elementos de validação fazem que, diplomaticamente, o rascunho possa ser um original, pois não está juridicamente apto, mas pode ser arquivística, considerando sobretudo os casos dos arquivos pessoais. Um original autografado, quando contém subscrição do próprio eminente ou eminente ou eminentes. Quando se procede materialmente dele ou delas, um original heterográfico quando se procede de um autor espiritualmente, mas não é materialmente. Em outras palavras, quando se contém sua assinatura. No que se diz a respeito ao original, o arquivista deve atinar para a destinação da falsidade diplomática, da falsidade histórica. No primeiro caso, o action, isto é, o ato do fato documentado é verídico, mas com os pristio que não pode haver vertentes dessa falsidade.
O versículo diplomático não foi tecnicamente e judicialmente bem escolhido, impedindo dificuldades e objetivos impostos pelo dispositivo. O veículo foi propositalmente trocando devido a algo objetivo juridicamente obscuro da escolha tipológica foi correta, mas o teor da forma redacional. Quanto à falsidade histórica, ela traz inverdade da própria Action. O fato documental não existe ou existe modos diferentes do exposto, já confirmo pode estar em toda a parte correta, tanto na espécie quanto no teor. Os propósitos escusos configuram-se muito mais neste caso do que o primeiro. A própria origem diplomática como uma técnica sistemática pretende-se esses tipos de falsidade ocorrerem na Idade Média. O fato do documento ser original não quer dizer que obrigatoriamente ele seja único. Dá-se o caso de originais múltiplos quando o conteúdo implica na obrigação recíproca de tratados, ajustes, inter-relações de ordem de igual jurídico, administrativos dirigidas de várias repartições, dependendo do mesmo comando. Também utilizaram originais múltiplos em questão de cautela para ter certeza que houve recepção, mantendo-se o mesmo conteúdo em diferentes meios em diferentes tempos. Também o motivo pela preservação é possível trazer e terminar o original de guarda de segurança de outros a outros, e todos são originais, já que contêm todos os elementos essenciais, como havendo diferenças e assessorias com diferentes destinações, e assim distinguir tipos de originais e múltiplos. Os circulares, cujo o texto, conteúdo do teor de forma de articulação de curso são os mesmos, que podem ser endereçamento geral único, endereçamento fragmentado diferenciado para cada segmento, multiplicado visando para garantir a chegada pelo menos e exemplar do documento completo do seu destino. Numerosos dos atos que emanam da autoridade soberana foram expedidos vários exemplares sem esta pluralidade. Se pode ser um motivo senão comodidade e a segurança daqueles que geraram e os que conservaram seus arquivos. As categorias intermediárias entre o original e a cópia são que apresentam diferente mais do que os acessórios de sentido e tradição documental, mas no assunto que chegam a ser enquadradas como cópias, a verdade trata-se de ampliações renovadoras e inserções praticadas nos originais. A ampliação é uma redução de originais revestida de autenticidade, mas alguns diferenciados. O exemplo clássico e original da segunda expedição, mas a forma intrínseca e estilística mais solenes. Ocorre, por exemplo, nos casos diplomáticos e universitários. Renovação do anel original, substituição de documento original em data posterior em forma geral, para suprir a ausência da função de perda, furto ou destruição, para garantir a autenticidade e unicidade. Até hoje persistem as mesmas práticas que já usadas desde os romanos, isto é, o aviso publicado do desaparecimento, a existência de minutas, cópias originais ou livros de assentamentos que asseguram repartições públicas do poder emitindo o novo original. O exemplo clássico desse tipo documental é o chamado hoje segunda via. Inserção de ocorrências de documentos dentro de outro. Não é a simples citação, mas externo do verbo verbum, da inclusão de texto completo de um ato que possuidor individualmente é essência própria. Em geral, tal prática é usada para comparar direito que se põe de novo a um documento, tanto para arquivista quanto para o historiador. Esse tipo de original revela outro com a frequência bem mais antiga e tem como vantagem perpetuar o texto que muitas vezes está totalmente perdido. Confirmado é um ato jurídico novo, mas se faz menção ou mal menos detalhada do documento anterior justificam um presente que confirma muitas vezes os documentos com originais, já que acham desaparecido. A cópia em latim exemplo translito apresenta documentos formalmente idênticos ao original e suas finalidades que podem ser reproduzir originais existentes,
substituir originais desaparecidos. A chamada cópia autografada são feitas do mesmo autor original, ou pelo menos o funcionário que redigiu o original dito heterográfico. São próximos do original que valoriza. Não devem ser confundidas com originais múltiplos. Esses se destinam às ações jurídicas, administrativas e simultâneas. As cópias que apresentam-se no quadro de modalidades simples e livres autorizadas imitativas e as cópias de códigos diplomáticos. As cópias simples são livres e independem de qualquer controle. Não tem valor jurídico e a única preocupação com as características internas do texto são sua credibilidade, que está na ordem direta e própria da instituição onde se abriga o original, e de renome científico de copista, paleográfico, arquivista, historiador e bibliotecário. Vai para onde? Cadê no celular? Eu não sei, agora eu não sei não. Tu tiraste dali de cima? Sim, eu tirei no seu tamanho. Puxa. As cópias autorizadas apresentam suas modalidades translados, são cópias válidas com fé notória e assim suprimida a força judicial do original. Cópia certificada cuja autenticidade não é garantida por um notório e sim por uma autoridade civil e eclesiástica, legalmente, que sustenta o mesmo efeito que o original. Achou? As cópias imitativas ou figurativas são que reduzem as características do original do formato da letra, desenhos, assinaturas ocorriam frequentemente na Idade Média, quando se acreditava que o mais fielmente copiador com a credibilidade do documento não tem valor legal e são historicamente importantes, por mais que passem da sua posteridade nos convênios, substituindo os originais desaparecidos. Hoje, as cópias retográficas ou livremente tiradas no microfone, por sua vez, já tem uma reprodução que pode ser classificada em categoria entre a cópia livre e o sentido e na autenticidade da cópia figurada, já que reduzem tudo da figura do documento e não apenas o texto do assunto. Como a última categoria de cópias temos que compõe livros, assentamento de cópias, documento que a tradição documental chama de códices diplomáticos. Este pode representar dois tipos opostos: registros de cópia feita, expedidor, e cartolários, cópias feitas pelo receptor. Registros são livros copiados de todos os documentos expedidos por uma autoridade ou entidade. Os documentos apresentam-se de forma abreviada ou por extenso. Nos mais antigos, nota-se o uso de abreviação de etc., com finalidade de assegurar a informação completa para casos que queiram copiar ou confirmar a existência do documento, que permite um quadro geral de produção documental, conforme aqui o conteúdo, então organizado por uma cronologia. Cartulórios são livros copiadores de correspondência recebida, permitem uma visão geral e preservam os originais, já que substituem seu valor no sentido de documentação histórica e muitas vezes como desaparecidos originais. Os cartolários são da maior unidade de arquivistas e historiadores em lei geral e estão organizados segundo a espécie documental ou segundo os assuntos e funções contidos em documentos. Sua organização pode ser alfabética, topográfica, etc. Note-se que no âmbito dos arquivos permanentes não cabe aos arquivistas montarem registros cartulários. Em sua elaboração corresponde às secretarias, chancelarias e serviços de expedientes de protocolo no nível de produção e de transmissão documental.